Nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu convido você a abrir comigo no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. Gênesis capítulo 3, nós vamos ler no verso 22 ao 24. Gênesis capítulo 3, lá no, só virar as primeiras páginas, você já vai se deparar com o capítulo 3, e nós vamos ler do verso 22 ao 24, nesta noite, para a reflexão que o Senhor tem colocado na mensagem de hoje ao nosso coração, para compartilhar ao coração da igreja. Diz o texto, queridos, mesmo assentado, com toda a reverência ao Senhor nosso Deus. Depois eu vou até pedir para minha filha para confirmar a gravação, por gentileza. Gênesis capítulo de número 3, o versículo 22 em diante diz: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Você pode orar junto comigo? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esta noite onde já temos sido abençoados pelo Senhor, pela tua presença, pela tua palavra, pelos louvores, por já poder ouvir o Senhor falando com a gente. Muito obrigado. Pedimos que o Senhor continue falando através da Sagrada Escritura, ministrando ao nosso coração para a glória do Senhor. Que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado. Fala mesmo, Pai, com muita liberdade. Abrimos o coração, queremos ouvir tua voz, precisamos muito do Senhor. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, eu quero convidar você para a gente ouvir uma canção que, por sinal, eu acho muito bonita, e depois a gente vai dar continuidade à meditação. Se você quiser fechar os seus olhos e refletir na mensagem da letra desta canção, que é algo muito importante a cada louvor que louvamos ao Senhor, então assim faça. Preste bem atenção nesta canção. Vamos até mesmo louvar a Deus nesta oportunidade. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Eu troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz.
jardim da inocência. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que saudade desse jardim da inocência. Você já se deparou com uma circunstância, certamente, em algum momento, em que você viu numa porta aquela seguinte afirmação: acesso restrito. Isso quer dizer que somente pessoas autorizadas podem entrar. Às vezes é uma empresa, um local de trabalho, você vai num banco ou qualquer outro lugar, hospitais, acesso restrito somente para funcionários, pessoas autorizadas. Ou seja, é um lugar que não é um local onde todo mundo pode entrar a hora que quer, do jeito que quer, da maneira que bem entender. Não, existem regras. São lugares, como o próprio nome da regra já diz, restritos. Não pode entrar. Se você entrar, você está cometendo um erro. Às vezes, dependendo da situação do local, infringindo a lei, cometendo um crime. Porque, inclusive, há informação, acesso restrito. Há lugares que são destinados para certas pessoas, não é? Chamado lugar VIP. Já viu essa palavra, A gente estava comentando, A sigla em inglês, very important person, Pessoa muito importante. Não é para qualquer um, é para pessoas que foram destinadas àquele local. Ou seja, acesso a um local importante ou que tenha uma finalidade para alguém. A vida, queridos, é assim no certo sentido do que você trabalha. Talvez o local onde você trabalha é assim. Só pessoas da empresa, é restrito. Não é um local público, não é um local de acesso para quem quiser, para todo mundo que desejar. E nós lemos o texto de Gênesis capítulo 3, e talvez, quem sabe, é a primeira vez que você leu esse texto, ou talvez há muito tempo, e você nem lembrava mais, ou quem sabe, você talvez até leu recentemente, mas fez aquela leitura, batida, em que algumas coisas passam desapercebidas. Mas a verdade é que o texto nos remete ao jardim, no Éden. A criação, quando Deus formou o homem, formou a mulher, Adão, Eva, e ainda eram puros, inocentes, não haviam conhecido o pecado, não haviam ainda desobedecido a Deus por comer do fruto proibido, fruto esse que a gente não sabe qual é, não é a maçã, tá bom? Tem gente que tem que comeu da maçã, não é maçã, queridos, não sabemos que fruto é esse, formato, pequeno, grande, cor, nós não sabemos. Era um fruto proibido, do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou o homem no jardim e diz: olha, podem comer, desfrutem, plantem, colham, trabalhem e desfrutem de tudo isso aqui. Olha, eu coloquei vocês para cuidar dos animais, da criação, comam de todos os frutos, menos daquela árvore lá, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa vocês não podem comer, essa é proibida. E sabemos que Eva, iludida pela serpente, persuadida pelo diabo, por Satanás, come do fruto, e leva Adão também, que por tanto quanto Eva, desobediência, come do fruto, e os dois fizeram algo terrível, queridos. O pecado na humanidade começa ali. Eram puros, perfeitos, como o louvor entoado, Deus descia para falar com eles, para dialogar, para um relacionamento perfeito. Pensa, ouvir o Pai, ouvir Deus, irmãos, que privilégio que eles tinham, que privilégio. A Bíblia diz isso, que o Senhor falava com eles, que o Senhor
descia para se relacionar com eles, para estar com eles. Que privilégio, meus queridos, que honra, que coisa linda. Mas eles trocaram isso, trocaram pela desobediência, pelo pecado, e o pecado foi, e a consequência foi séria, queridos, foi grave, porque não afetou tão somente Adão e Eva, toda a humanidade. Lá eles estavam no jardim do Éden, lá eles tinham de tudo, inclusive acesso à árvore da vida. Acesso à árvore da vida. E por eles terem pecado, Deus trouxe sentença para isso. Sentença para o homem, sentença para a mulher. E como consequência, Deus os expulsou do jardim, que é o texto que nós lemos. Eu estou fazendo só um resumo. Deus cria o homem puro, perfeito, o homem, a mulher, coloca orientações, eles quebram aquela que não deveria fazer, traz consequência, o pecado entra, a dor entra, o sofrimento entra, sabe, o desespero, a vergonha. Só que tem uma consequência tão terrível, queridos. Eles são expulsos, eles perdem o acesso. A área agora é restrita. Vocês moravam aqui, eu coloquei vocês aqui, mas vocês me negaram, vocês trocaram. É interessante isso, num sentido negativo, porque eles trocaram Deus pelo fruto, pela soberba, pela mentira contada. E eles já tinham tudo, irmão, tinham tudo. A serpente enganou, Satanás enganou. Eles já eram a imagem e semelhança de Deus. Falar, se você comer, ele distorce tudo, o diabo faz assim. O diabo, queridos, ele pega o que é errado e faz parecer certo. E o que é certo, ele faz parecer errado. E você vai com tudo, achando que está tomando a decisão certa. E muitas pessoas estão assim, trocando, invertendo valores, trocando o que é de Deus para nós por coisas que não é do Senhor. Mas aquilo é como se fosse uma naturalidade, como eles fizeram, e consequências vieram, e consequências vêm. E entre elas a consequência é que eles foram expulsos. Você já deve ter percebido muitos filmes, em busca de aí coloca tantas coisas nesses filmes fictícios, de uma fonte, de uma porção, que é aquilo que você tem acesso e dá, você vai viver para sempre. Sabe, essas explorações, lugares mágicos, em que você vai se deparar com momentos em que o local começa a desmoronar, que tem armadilhas, pedras se mexem. De onde talvez surge essa mentalidade? Porque tem um jardim, só que esse jardim está oculto, esse jardim não deixou de existir, nós não sabemos onde é. Só que o texto diz, no versículo que lemos, que ele foi guardado. E o verso de número 22 diz, para que o homem não tornasse a ter acesso à árvore da vida, para que ele coma e daquele fruto ele possa viver eternamente. Você está entendendo? Certamente, queridos, muitas coisas que nós não temos uma perfeita claridade, pode ser que de fato é desse fruto que dava a vida eterna. Talvez fruto que curasse qualquer tipo de problema e enfermidade, talvez fruto que regenerasse. Você dá para tentar, a gente está conjecturando aqui, nós não estamos falando que é assim. Se o homem viveria eternamente, e se num acidente, por um acaso, Adão, Eva e filhos que tivessem nascido ainda na época sem pecado, caso fosse, que não é o caso, e por um acidente algo cortasse o braço de Adão, e ele ficasse então com o braço, irmão, se ele era eterno, ele viveria eternamente sem o braço? Eu não sei, queridos,
Pode ser que esse fruto até fizesse regenerar, nascer um outro braço, não sei, eu não estou falando que é isso, mas numa lógica, certamente eu penso que Adão não viveria sem um braço, porque se era para viver para sempre, a morte não tinha, a morte não existia, mas eles tinham esse acesso, e o texto diz: vamos tirá-los para que eles não comam da árvore da vida e vivam eternamente. Deus está proibindo, acesso restrito, tira, expulsa, lança fora do jardim. E o texto diz no verso 24: e havendo lançado fora o homem, coloca querubins ao oriente do jardim do Éden, uma espada inflamável que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore. Irmãos, a gente não tem como achar isso, nem que você tivesse um mapa da localização com X metros, sabe, perfeitamente, você poderia passar por cima e não ver. Deus guardou, Deus escondeu, nós não sabemos onde é, nós não temos acesso, por causa do pecado, por causa do pecado. Mas queridos, eu não estou aqui para trazer uma palavra de derrota para você, eu não estou aqui para dizer que tudo se perdeu, antes para trazer a palavra de salvação, para trazer a palavra que embora o homem pecou, e isso foi terrível aos olhos de Deus, o Senhor poderia, se assim quisesse, ter eliminado o homem da face da terra, e Deus não seria injusto por isso, porque o homem é que pecou, o homem é que escolheu, mas Deus o expulsa, e mesmo assim Deus vai ao encontro do homem, e mesmo assim Deus se importa com o homem, porque embora tendo Deus expulso e cortado o privilégio de acesso ao Pai, da pureza, da vida eterna, do relacionamento direto com o Pai, o Senhor nos ama, querido, com um amor incondicional. Deus poderia ter destruído. Você conhece o desenvolvimento da história da Bíblia. O homem continua pecando, vem o primeiro homicídio com Caim, e nós vemos que a Bíblia, na época de Noé, o povo era perverso, o povo era mau, a iniquidade se multiplicando intensamente, e Deus falou: vou matar todo mundo, vou destruir. Mas Deus encontra um homem chamado Noé, um homem justo, um homem bom, um homem temente a Deus, e Deus fala: eu vou poupar, e vem o dilúvio, e permanece Noé com sua família, sua esposa, seus 3 filhos, e é de Noé que também novamente começa toda uma nova geração, e se multiplicando ao tempo em que estamos. Porém, a Bíblia diz que o Senhor vem ao nosso encontro, é o Deus Emanuel, é o Deus encarnado, é o Deus que se torna homem, é o Verbo que se fez carne, é Deus que veio habitar em nós. Por quê? Porque Ele nos ama, porque Ele, sabe, nós louvamos a Deus aqui, que saudade, Deus tem saudade de você. Quando você se esquece do Pai, Deus tem saudade. Irmãos, a gente não entende isso, Deus não precisa de nós, mas Ele se importa com a gente. Deus não é menos ou mais Deus com vocês, sem nós, sem cada um de nós, mas Ele se importa com a gente. Não é Deus quem se torna melhor, não é Deus quem tem algo a mais quando nós estamos com Ele, somos nós. E Deus tem um amor pela humanidade, queridos, que é por isso que Ele não nos destruiu. A Bíblia mesmo diz em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, que as misericórdias do Senhor, é interessante que a palavra misericórdia vem do hebraico hesed, que não tem tradução para o nosso português. Coloca-se ali misericórdia, mas é uma tentativa de falar: o amor de Deus é tão grande, que é por causa desse amor que nós não somos destruídos. E é verdade, é por Ele que nós estamos aqui, é por causa dEle, e Ele tomou a iniciativa. Nós o ofendemos, nós o magoamos, nós desobedecemos e fomos expulsos, e Ele veio atrás de nós, e Ele veio para nos ligar com Ele. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é o meio pelo qual você e eu podemos nos achegar a Deus. É interessante que muitas vezes nós criticamos Adão. Que vontade de bater em Adão, quando eu chegar lá no céu eu vou ter uma conversa com Adão. A gente não tem gente que fala assim, vira até meme, né? Chegando no céu, e
cumprimenta Paulo, glória a Deus, e Pedro, aleluia, Pedro. Aí passa Adão e não cumprimenta Adão. Tem uns negócios assim? Nós somos como Adão, irmãos. Muitas vezes estamos trocando. A gente critica, fazemos muitas vezes até pior. Porque as mesmas ordens que foram dadas para Adão e Eva, também tem ordem para nós. E nós desobedecemos. Nós trocamos Deus por outras coisas. Trocamos um culto como esse por outras coisas. Trocamos o maná, mas não o maná do deserto, o pão vivo, Jesus, o verdadeiro pão do céu, o verdadeiro pão vivo. Quando não lidamos com ele diariamente, trocamos, ignoramos o privilégio, e ele vem atrás de nós. Ele vem atrás de nós. E aí Romanos vai dizer que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, também por um homem entrou a salvação no mundo. Aleluia. Ele se importa com você, Ele ama você, Ele quer você, Ele tem saudade de você. Ele quer, queridos, que venhamos viver com Ele eternamente. Eu repito, a humanidade é uma criação linda de Deus, e Deus se importa com a gente. Deus se importa com a gente, Deus quer se relacionar com a gente, Ele quer estar com a gente. É por isso que Ele veio em carne. Você está entendendo? Deus se tornou homem. Deus desceu. Ele podia mandar anjo, não, mas eu estarei lá, eu serei como eles, e vou mostrar para eles o quanto eu os amo. Porque Ele quer que a gente entenda isso. Ele quer, queridos, que possamos entender todas essas maravilhas do Senhor para nós, dessas verdades de Deus para nós. E o plano de Deus, querido, que está nessa construção, nesse processo. O homem peca, é expulso, Deus vai atrás e cria o caminho. Ele cria o caminho. A nossa vida não termina quando morremos. É só uma vírgula. Não é nem intervalo, é uma vírgula. Porque quando nós partimos, já estamos com o Senhor, já vivemos com Ele. Por quê? Porque Ele preparou o caminho. Porém, nós estamos numa decisão: obedece ou não, aceito ou não, vivo com Ele ou não, obedeço ou como do fruto. Não necessariamente o mesmo fruto, mas as oportunidades que o diabo continua oferecendo, continua seduzindo, continua enganando, continua ludibriando, dizendo: não precisa ir, não precisa fazer, não precisa orar, não, Deus está te enganando, basta isso, basta aquilo, faz desse jeito e tá bom. E às vezes, e quantas vezes mas Jesus quer, queridos, restaurar. O Senhor quer, queridos, nós não vamos voltar da mesma forma hoje, mas um dia nós estaremos num corpo glorificado, num corpo transformado, não na forma como hoje. Hoje nós já podemos desfrutar, nós já podemos degustar, talvez a palavra poderia dizer, ainda que não de forma plena, mas um banquete está sendo preparado. Mas nós já podemos começar a desfrutar da alegria, da paz, mesmo no sofrimento, mesmo na angústia, do que Ele já preparou para nós. Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. É o mesmo Paulo que diz que as lutas, a adversidade da vida em nada se compara com a glória do porvir. Nada, queridos, as nossas lutas em nada se compara. Aí nós olhamos para frente, porque se por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem também entrou a justiça, a vida, a morte, a vida, a desobediência, a obediência. O homem no estado de perfeição, no jardim do Éden, pecou. Jesus no jardim do Getsemane, em agonia, obedeceu. Adão tinha tudo para obedecer. Jesus, nas tentações, na dor, na luta, conspirava tudo para desobedecer, mas ele escolheu seguir adiante, obedecer, para que você e eu tivéssemos vida. Abra comigo a Bíblia no último livro da Bíblia. Nós lemos o primeiro livro,
livro e, consequentemente, o último capítulo. Nós lembramos da frase do grande evangelista Billy Graham, quando diz: eu já li o último livro da Bíblia, o último versículo, o último texto, vai dar tudo certo. Olha o texto de 22, capítulo 22, verso 1 e o verso 2, escute isso. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Agora olha o verso 2, irmãos. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava, o que estava? A árvore da vida. Estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nós teremos acesso à árvore que hoje está trancada. O acesso hoje restrito já foi preparado por Cristo, e um dia nós teremos acesso. Não como hoje a terra está. A Bíblia diz que a terra será transformada, um novo céu, uma nova terra. A nova Jerusalém descerá dos céus. Queridos, será glorioso, será um dia tremendo, e nós poderemos ter acesso à árvore da vida, aquela que eles trocaram, aquela ou essa que muitos estão trocando hoje, que muitos continuam trocando hoje, mas o Senhor tem nos feito esse convite, porque Ele nos ama. Acesso, o acesso está, queridos, já aberto. A Bíblia diz que Jesus rasgou o véu, Ele nos deu livre acesso ao trono da graça, Ele nos deu livre acesso. Mas deixa eu dizer algo ao seu coração que é muito importante. O que faz o jardim do Éden ser o jardim do Éden, não é o que nele tem. O que faz com que a árvore da vida seja o que ela é, não é necessariamente a sua estrutura, seja ela pequena, grande, como é esses frutos, 12 frutos. Não sei, queridos. Você precisa entender que o que faz o céu ser maravilhoso não são as ruas de ouro, como pode se descrever, e todas essas declarações, o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus, e dentre tantas outras. O céu é Jesus. O céu é Jesus. Nada adianta ter a árvore da vida se não tiver o Deus que dá a vida. Nada adianta ter uma rua de ouro se lá Deus não estiver. Nada adianta estar no melhor lugar, no melhor palácio, se lá o Senhor não estiver. Queridos, o céu é Cristo, o céu é Deus, é Jesus. Estar nele é estar pleno, é desfrutar da alegria, do privilégio de todos os dias poder andar e viver com Ele. E começa aqui. Hoje Deus nos dá a oportunidade para também viver com Ele na eternidade. Que você tenha saudade, porque o Pai está com saudade. Que você tenha desejo, porque o Pai te almeja. O Pai quer você. Eu não sei porquê. É amor incondicional. Não é porque você tem aquilo, que nada de que você e eu temos, não temos nada para oferecer que vai tornar Deus melhor. Ele simplesmente nos quer, e é isso que Ele quer, você. Ele quer você. Será que o Senhor já tem a mim? Será que o Senhor já tem você? Já tem a nós? Será? Será, queridos? Porque a grande questão é o Deus da árvore, é o Deus que provê, é o Deus que faz, é o Deus que criou. Às vezes nós mudamos o foco. Agora há pouco, antes de começar o culto, olhávamos para a lua, que coisa linda, é Deus quem fez. Eu não admiro necessariamente somente a lua, mas quem criou a lua. Não é só o universo, é quem fez o universo, é quem está por trás de tudo. O Senhor está nos chamando, lembra quem eu sou, me almeja, me deseja, porque eu desejo vocês.
Será que você pode se colocar em pé na presença do Senhor? Eu não sei como está o seu coração, querido, mas o Senhor está nos chamando. Ele tem um pão diário para você hoje. Ele tem uma árvore reservada para você. Mas eu quero que, acima de tudo, nós temos Deus aguardando para viver com Ele eternamente. Deus quer que você já comece a peregrinação aqui, porque nós estamos peregrinando, nós estamos de passagem, nós estamos, queridos, nós não somos deste mundo corrompido, caído, mas nós pertencemos aos céus, nós somos cidadão dos céus, herdeiros e cordeiros em Cristo Jesus. Não seja como Adão ou como Eva, que escolheram desobedecer e pagaram um preço alto por isso, preço que você e eu inclusive sofremos até hoje. Mas não queira lançar a culpa sobre eles, porque o Senhor já proveu a oportunidade do acesso. Ele é o caminho, Ele é o acesso. O acesso que hoje temos restrito, já foi pago para termos acesso, e um dia nós vamos ter, mas começa hoje. Você é chamado para se alistar nesse exército de Cristo, e desfrutar dessa caminhada com Ele, do privilégio de pertencer a Ele. Que você possa sair deste culto, quando terminarmos hoje, tendo a convicção de que nada, queridos, é mais importante que Deus, e quanto Deus se importa com você. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Pai, obrigado por nos amar incondicionalmente. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já fez, mas também por aquilo que o Senhor vai fazer. Pai, nós não merecemos tão grande amor, nós não merecemos tão grande amor, nós não merecemos nada disso, mas o Senhor nos chamou, o Senhor pagou um preço alto, o Senhor veio até nós, o Senhor veio nos mostrar como tem que ser, e hoje nos está dando a oportunidade de tomarmos a decisão certa. O Senhor já nos deu acesso àquilo que nós, por nós mesmos, não temos como, mas o Senhor pagou, e o acesso é o precioso sangue de Jesus, é a morte do Cordeiro do Senhor, que tira o pecado de nós, do mundo. Pai, faça-nos atender, não tão somente olhar para o que Adão fez, mas olhar para o que nós estamos fazendo, e tomarmos a decisão certa para a Tua glória. Conduza nós, a igreja do Senhor, ao caminho de um relacionamento diário com o Senhor. O Senhor continua vindo nos visitar, o Senhor continua se relacionando conosco. Um dia nós teremos isso de uma forma plena, muito maior, mas nós estamos ensaiando, Senhor, para isso. Não nos faça perder um ensaio sequer. Não nos deixe, ó Deus, distanciar da prática da Tua palavra, do relacionamento com o Senhor, deste momento que o Senhor nos dá o privilégio de ter diariamente para a Tua glória. Abençoa, Pai, coloca deste amor do Senhor no nosso coração. Pai, visita vidas aqui nesta noite, levando a entender a profundidade de tudo isso. Acesso ao Senhor, o acesso preparado por Ti, para a Tua glória, porque aquilo que outrora estava restrito, o Senhor nos abriu o caminho. Mais do que abriu o mar, o Senhor nos abriu a porta do céu. O Senhor nos abriu o caminho para o Pai. O céu é Deus, o céu é o Senhor Jesus. Faça-nos dar, ó Deus, a compreensão da Tua palavra. Faça-nos entender, dá-nos a compreensão da Tua palavra, para a Tua glória. Eu oro, Pai, pela Tua igreja, e eu agradeço, Senhor, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus.